Então, vamos hoje continuar com a nossa matéria, passando para o capítulo 3 de Relações Integrais em Volumes de Controle, que é o segundo grande capítulo do nosso programa, depois da hidrostática. O objetivo deste capítulo vai ser, antes de avançarmos, ou da aula de hoje, vai ser a derivação de uma ferramenta que se chama o Teorema de Transporte de Reynolds para convertermos equações fundamentais diferenciais aplicadas a sistemas de massa de fluido em equações integrais aplicadas a volumes de controle por onde o fluido está a passar. Esta é a estratégia que mais nos interessa em termos de problemas de engenharia. Portanto, a aula de hoje vai só versar, vamos apresentar as equações fundamentais que queremos depois resolver e apresentar a ferramenta usando uma propriedade genérica. Depois, nas aulas seguintes a esta, aplicaremos essa ferramenta, o Teorema de Transporte de Reynolds, às 4 equações conservativas que nos interessam. Então, temos, como já abordado na introdução, 3 estratégias para uma análise de problemas no escoamento de um fluido. Temos a estratégia euleriana, que é a que vamos usar neste capítulo, em que vamos integrar as equações fundamentais em volumes de controle. Vamos precisar, portanto, de cálculo integral, porque vamos ter que somar as quantidades nestes volumes de controle. Alternativamente, pode-se analisar as parcelas individuais de fluido, para isso usa-se cálculo diferencial, e a isso chama-se uma estratégia lagrangiana. E os detalhes sobre esta estratégia não são dados nesta unidade curricular, mas vocês podem consultá-los no capítulo 4 do livro recomendado, Frank M. White, e também é uma matéria que penso que é abordada em fenómenos de transporte na cadeira de mestrado. Alternativamente, há ainda uma abordagem experimental, muito usada também, em que se vão usar as ferramentas que são delineadas no capítulo seguinte, o capítulo 4 da análise dimensional e semelhança. Ora bem, que equações conservativas fundamentais é que nos interessam? Chamam-se conservativas porque as equações que vamos ver agora representam a conservação de uma determinada quantidade. Por exemplo, a conservação de massa, aplicada a um sistema de massa definido de fluido, diz que essa massa não pode variar, não pode haver destruição nem criação de massa na ausência de reações nucleares que transformem massa em energia. E, portanto, temos uma equação simples que nos diz que a derivada temporal da massa é igual a zero. Alternativamente, uma segunda equação conservativa é a conservação de quantidade de movimento, que se divide em duas, no fundo, a quantidade de movimento linear, que vem da segunda lei de Newton, em que nos diz que se a massa de fluido de um sistema sofrer uma força externa, F, vetor F, já agora, esta é uma equação vetorial, então entrará em aceleração, pela segunda lei de Newton, F igual a ma. Isto na mecânica dos fluidos vai resultar aqui através da massa vezes a velocidade, nós vamos agrupá-la e a esta quantidade mv, vetorial mais uma vez, por causa do vetor velocidade, chamamos de quantidade de movimento linear. E à variação temporal da quantidade de movimento linear, nós vamos conseguir calcular depois as forças a que essa massa de fluido está sujeita. Ainda que a vamos converter para volumes de controle. De forma análoga, temos a quantidade de movimento angular, que é uma equação que diz que se um momento externo acerca de um ponto O, ou qualquer ponto, for aplicada, ela vai produzir, esse momento, uma variação de quantidade de movimento angular da massa de fluido. E é esse termo, que é designado de H, mas que nós raramente usamos, essa variação de quantidade de movimento angular, ou esta é a quantidade de movimento angular, nós representamos por um vetor de posição R
vezes a quantidade, o produto vetorial da quantidade de movimento linear que aqui está. Portanto, um equivalente um bocado ao braço, ao produto vetorial do braço da força F. Aqui está, se substituirmos. Finalmente, temos a conservação de energia, a quarta equação conservativa, que relaciona a taxa de variação da energia do sistema, do fluido, com a taxa de transferência de calor para o fluido e a taxa de trabalho efetuada pelo fluido. Portanto, e nesta equação, o E maiúsculo é a energia, o Q, excepcionalmente, nesta unidade curricular, é aqui calor. Geralmente o Q que nós vamos usar, o Q maiúsculo, vai ser usado para caudal volume, e o W é para trabalho. Por convenção, o calor transferido para o fluido é considerado positivo, assim como o trabalho efetuado pelo fluido, que é considerado positivo. Daí terem sinais opostos aqui nesta equação. Ora bem, estas equações estão escritas para sistemas, para também chamados sistemas de massa, em que um sistema é um conjunto definido de matéria, de massa, de fluido. Nós o que queremos agora é, com o teorema de transporte de Reynolds, escrever as equações não para um conjunto de matéria definida, mas para volumes de controle, sistemas que são geralmente abertos, com fluido a entrar e a sair, e eventualmente a acumular e a esvaziar, etc. Pode estar a variar no tempo a quantidade de fluido dentro desse volume de controle. Mas vamos querer transformar as equações diferenciais em equações integrais. Esta ferramenta que permite esta conversão de sistema para volume de controle chama-se de teorema de transporte de Reynolds, que nós vamos usar TTR muitas vezes, para não estar a escrever isto, esta terminologia extensa de cada vez. TTR. Ora bem, e o que é um volume de controle? Um volume de controle é um volume que nós escolhemos para abarcar a zona de interesse do problema. Portanto, ele deve comportar-se, por exemplo, no caso da esquerda, da figura A, se nós temos aqui um bocal com esse bocal aparafusado a uma conduta do lado esquerdo. Se nós queremos calcular as forças que estão a atuar sobre os parafusos, que estão a manter o bocal no sítio, o nosso volume de controle deve abarcar a variação nas condições do escoamento, portanto, entre a saída, e as condições na entrada antes de chegar, ou na secção onde os parafusos estão a atuar. Outros tipos existem, como por exemplo, podemos ter o caso de queremos estudar o escoamento em torno de um navio que se está a deslocar aqui na figura B para a direita. Ora bem, então neste caso o nosso volume de controle tem que se movimentar com a mesma direção e velocidade do navio. Portanto, vamos ter neste caso um volume de controle em movimento, um caso diferente. Outros há ainda, como por exemplo no caso C, em que o nosso volume de controle pode estar a variar de tamanho e a estar a ser deformado no tempo. Portanto, temos aqui o exemplo de uma câmara de um pistão, de um cilindro, e com o movimento do pistão, o volume de controle que abarca a câmara de combustão, com a sua variação de volume, está a variar no tempo, com o movimento do pistão dentro do cilindro. Portanto, há aqui várias situações. Antes de avançarmos para o teorema de transporte de Reynolds, vamos só recordar os conceitos de caudal volúmico e caudal mássico, já que o volume de controle frequentemente tem entradas e saídas de fluido e, portanto, nós vamos querer, vamos ter que usar, calcular os fluxos de entrada e saída das quantidades e vamos usar o caudal volúmico e o caudal mássico frequentemente. Ora, o caudal volúmico, já veio abordado, não é mais do que o volume de fluido, e volume nós vamos usar este V traçado, estes apontamentos, o volume de fluido, dizia eu, a cruzar uma determinada área, A, por unidade de tempo.
E, portanto, é um volume por segundo e pode ser calculado fazendo o integral da velocidade normal perpendicular à superfície A, o produto do vetor velocidade vezes o produto inteiro vezes um vetor normal à superfície A, vetor n, ou, alternativamente, somar só, fazer o integral já da componente normal da velocidade Vn, que aqui está. As unidades do caudal volúmico, e recordem, caudal vai sempre representar algo por segundo, a palavra seguinte representa aquilo que é por segundo. Portanto, neste caso, um caudal volúmico é um volume por segundo, vai ter unidades de metro cúbico por segundo, que resultam, no fundo, de uma velocidade, metro por segundo, vezes uma área metro quadrado. As unidades do Sistema Internacional que devem usar sempre na resolução dos exercícios é o metro cúbico por segundo, ainda que muitas vezes os caudais possam, em enunciados de exercícios, possam ser fornecidos em outras unidades, como o litro por segundo é frequente, ou litro por hora, ou metro cúbico por hora, etc. Deixem-me só silenciar aqui o telemóvel. Um outro caudal é o caudal mássico, designado por M com um ponto em cima, para designar por segundo. É a quantidade de massa, desta vez, em nome de volume de fluido, que cruza uma determinada área por unidade de tempo. Portanto, é igual à equação acima, 3.5, mas tudo multiplicado pela massa volúmica para converter metro cúbico para quilograma. E, portanto, ficamos com esta relação muito simples e usual entre o caudal mássico e o caudal volúmico. O caudal mássico igual a ρ vezes o caudal volúmico. Ou então o inverso, se quiser determinar o volúmico a partir do máximo. As unidades são agora massa por segundo, quilograma por segundo. Notem como isto vai ser usado muitas vezes, eu já introduzo ou relembro isso aqui já à cabeça, que se a velocidade que está a atravessar a tal secção S for uniforme e já perpendicular à secção, portanto, se V não precisar sequer de multiplicar pelo vetor n, porque já é perpendicular, e se for igual então à velocidade normal, como terá que ser nesse caso, então o caudal volúmico é simplesmente V vezes A e o caudal mássico ρVA. Então, vamos agora derivar ou aplicar verdadeiramente o teorema de transporte de Reynolds para transformar as equações que estão para um sistema de massa para um volume de controle, desta vez. E para isso vamos considerar o escoamento numa conduta fixa, que está ali na figura, com uma secção que está a abrir, também. E vamos considerar que a conduta, para além de fixa, é não deformável, e que vamos querer analisar a variação de uma propriedade genérica do fluido do escoamento, que vamos chamar B. E isto depois será substituído pela massa, pela energia, pela quantidade de movimento linear, angular e energia das equações conservativas. Mas para já é algo genérico, com um nome também genérico de B. Vamos também definir essa propriedade por unidade de massa, usando beta, em que beta é, no fundo, a quantidade B por unidade de massa, por quilograma do fluido, ou então B é igual a ρ vezes beta, daí decorre. Vamos assumir que as velocidades na secção 1, que é de entrada já agora, e na secção 2, que é de saída, já que os escoamentos saem da esquerda para a direita, são uniformes e perpendiculares a estas mesmas secções. Portanto, V1 é horizontal, perpendicular à secção 1 vertical, e é uniforme em toda esta secção. Quer aqui em 2. E, portanto, nesse caso, como vimos no slide anterior, o caudal mássico em 1 vai ser igual a ρ em 1 vezes a velocidade 1 vezes a área 1, e
o caudal mássico em 2, que será igual a ρ2 vezes V2 vezes A2. Que, aliás, já podemos intuir que terão que ser iguais estes caudais mássicos, mas continuamos para já a designá-los de forma diferente. Então, no instante t, que é o da figura, nós temos um sistema de massa de fluido, que é esta área verde, e temos um volume de controle, que é esta linha tracejada a vermelho. E neste instante, que é onde estamos a começar a nossa análise, no instante t, nós temos uma coincidência entre os dois e, portanto, a quantidade da propriedade B que está no sistema de massa é coincidente com a quantidade da propriedade B no volume de controle. Se avançarmos no tempo, contudo, o fluido vai se deslocar para a direita e então, agora, o sistema vai passar, em vez de ser esta área verde, para ser esta área tracejada. Portanto, isto é massa de fluido que se deslocou da esquerda para a direita. Fica um bocadinho mais estreita porque a conduta está a alargar, portanto, esta dimensão é um bocadinho menor que aquela, mas isso é irrelevante para já. Ora, como é que podemos exprimir esta quantidade B que está na zona tracejada? Muito bem. É a quantidade B que está no volume de controle nesse instante t mais ΔT, que é esta coincidência que aqui está, esta sobreposição dos dois, ou seja, da área tracejada a roxo e da área tracejada a vermelho, menos esta parte que foi o que entrou no volume de controle, mais esta que foi a que saiu do volume de controle. 1 para o que entrou, mais 2 para o que saiu. Se subtrairmos estas duas equações, então ficamos com a variação da quantidade B neste intervalo de tempo ΔT no sistema de massa é igual à variação da quantidade B no volume de controle, no mesmo intervalo de tempo, menos o que entrou no volume de controle nesse intervalo de tempo, mais o que saiu. Se tomarmos agora o limite para um tempo a tender para zero e o conceito de derivada, então a equação anterior fica derivada temporal aplicada ao sistema de massa é igual à derivada temporal no volume de controle, menos o fluxo de B que entrou, mais o fluxo de B que saiu. E reparem que isto aqui é um bocadinho contraintuitivo, é menos o que entra, mais o que sai. No caso presente, e até pela análise que está aqui em baixo, que é fácil de seguir, então nós podemos substituir estes fluxos de entrada e saída pelas quantidades na secção 1, caudal mássico, aqui está, vezes a quantidade de B por unidade de massa, portanto dá-nos a taxa de B que entrou pela secção 1, negativa, temos que subtrair, mais a quantidade de B que entrou, ou a taxa de quantidade de B que entrou pela secção 2, ou que saiu, desculpa, que saiu. O segundo termo que aqui está. E, portanto, o que esta análise nos diz, da equação 3.8, é que a taxa de variação de B do sistema de massa é igual à taxa de variação de B no volume de controle, mais o fluxo de saída, de B do VC, menos o fluxo de entrada, no volume de controle. Mais o que sai, menos o que entra. Na derivação que fizemos agora mesmo, nós estamos a impor ainda 3 restrições. Que a conduta é não deformável, o volume do volume de controle não está a variar no tempo, que a conduta é fixa, a velocidade do volume de controle ou da sua superfície de controle SC é igual a 0, e que as velocidades que atravessam a superfície de controle são perpendiculares às secções e são uniformes. Portanto, assumimos que os fluxos eram o que chamamos unidimensionais. Velocidade uniforme e perpendicular.
O que queremos agora fazer é generalizar este teorema de transporte de Reynolds, eliminando estas restrições. E vamos eliminá-las uma a uma, no fundo, para determinar então os outros termos que são, vamos generalizar este primeiro termo, no caso do volume de controle variar no tempo, portanto isto ter importância, e vamos também generalizar para fluxos arbitrários. Começando até pelo último, pelos fluxos arbitrários, ou seja, estes dois últimos termos da equação. Considerem agora um volume de controle muito mais arbitrário do que aquele que acabamos de ver, em que nós temos várias entradas, neste caso só temos uma, mas uma entrada arbitrária, com massa a entrar aqui para o lado esquerdo, e temos duas saídas, uma para cima, outra para baixo, mas com direções arbitrárias e magnitudes arbitrárias e direções, ou seja, não necessariamente perpendiculares à superfície de controle, também ela muito mais complexa do que a geometria anterior que vimos para a conta. Então, neste caso, já não podemos aproximar ou calcular os fluxos de entrada e saída da quantidade B com aquilo que fizemos no slide anterior, ou seja, já não podemos usar isto para representar isto, já que as velocidades não são constantes, para representar estes dois termos, não me deixa agora selecionar, mas estes termos de entrada e saída, e temos, em vez disso, que fazer o integral do fluxo de B à volta da superfície de controle. Temos que substituir isso, mas continuamos com o mesmo princípio, só que não o podemos é substituir este integral por quantidades uniformes, porque elas já não o são. Notem já agora que este integral continua a obedecer aos sinais de fluxos negativos para a entrada e positivos para a saída, porque o vetor normal n, que aqui está, é definido como sendo positivo a apontar para fora da superfície. Ou seja, se vocês olharem aqui para este caso e tivermos uma velocidade de saída, que está já a apontar para fora desta superfície que aqui está, então o vetor n vezes o vetor v, as magnitudes dos dois, vezes o cosseno do ângulo θ, vai dar algo, neste caso, positivo. Portanto, vamos ter um fluxo positivo na saída, que é o que se quer, que é o que está nesta equação aqui em cima. Se a velocidade for para dentro, portanto, tivermos um fluxo de entrada, o ângulo θ vai ser superior a 90 graus, nesse caso, e então este termo vai dar negativo e vamos ter um fluxo de entrada negativo, que é o que queremos na equação. Se a velocidade for tangencial à superfície, não há entrada nem saída, o cosseno θ é zero, não temos um fluxo. Portanto, generalizamos para fluxos arbitrários no slide anterior. Agora vamos generalizar o teorema de transporte de Reynolds para volumes de controle deformáveis, ou seja, em que o seu volume e forma poderão estar a variar no tempo. Então, nesse caso, vamos ter que determinar a taxa de variação da propriedade B usando um integral no espaço para somar a quantidade dentro do volume de controle. E então, ficamos com esta quantidade, da qual queremos tirar a derivada, como sendo igual ao integral no espaço de ρ vezes, aqui seria beta, será mudado nos slides do Moodle, vezes o integral do volume. Para calcular a variação desse integral, então assim fazemos depois essa derivada, podemos fazer a derivada do integral. Portanto, o integral primeiro e a derivada depois. Se o volume de controle não for deformável, então o volume V não vai depender do tempo e podemos fazer a derivada temporal de ρ beta primeiro e só depois fazer o integral.
Substituindo então os dois termos, perdemos as duas suposições que tínhamos feito, portanto generalizamos, vamos chegar à formulação genérica do teorema de transporte de Reynolds para um volume control ainda fixo, portanto, temos essa restrição, mas já deformável e com velocidades de entrada e saída de magnitude e direção arbitrárias, que é esta equação 3.9. Em comparação com aquilo que vimos para a conduta, caso mais simples, temos aqui duas modificações. Como o volume control é agora deformável, este primeiro termo pode variar no tempo, que é necessário incluir então o volume na derivada temporal. Portanto, o ddt tem que ser aplicado ao próprio volume do volume de controle. As velocidades de entrada e saída já não são também necessariamente uniformes em cada secção, por isso vamos precisar de integrar ao longo da superfície de controle e, portanto, temos que ter este integral deste lado em vez dos fluxos simples que tínhamos usado no caso da conduta. Ainda assim, mantivemos uma terceira restrição, que é o facto do volume de controle estar fixo. Vamos agora olhar para essa e considerar o caso, que é em muitos casos práticos, como aquele que eu falei do veleiro, a deslocar-se, é conveniente usar um volume de controle móvel, caso para as turbinas, um carro a ser empurrado por um jato, etc. Isto traz muito menos dificuldades do que aquilo que se poderia supor, eventualmente, porque a forma da equação 3.9, portanto, que acabamos de ver, esta aqui, continua válida. E a única alteração que é necessária, na verdade, é substituir a velocidade absoluta do fluido, que estava aqui, V, o produto interno da velocidade pelo vetor normal, agora pela velocidade relativa do fluido em relação ao volume de controle em movimento. Ou seja, temos simplesmente que substituir essa velocidade do fluido absoluta por essa velocidade menos o vetor da velocidade da superfície de controle. Estritamente, mais uma vez, todas esta equação é vetorial, ou tem esta componente vetorial, quer dizer, a equação não é vetorial, estritamente, mas em muitos casos nós vamos tratar isso com escalares da velocidade, no caso de elas terem a mesma direção. Bem, por exemplo, se o que nós estamos aqui a fazer, ao fazer esta substituição, é usar um referencial móvel com a mesma velocidade do volume de controle. Ou seja, todas as velocidades do fluido têm de estar agora relativas à velocidade desse referencial, que vai ser a velocidade do volume de controle a deslocar-se para a direita. Portanto, imaginem aqui este carro, desta figura, que se está a deslocar para a direita e a ser empurrado por um jato. Se nós nos movimentarmos com o carro vai aparentar estar parado em relação ao nosso referencial, ao nosso movimento. E o jato, por sua vez, vai ter uma velocidade relativa a nós, que, por exemplo, se o jato tiver a mesma velocidade do carro, ele, na verdade, nunca vai atingir o carro, porque o carro vai fugir, no fundo, com a mesma velocidade. E, portanto, isso é o equivalente a não entrar não haver nenhum escoamento a entrar dentro do volume de controle, porque eles têm a mesma velocidade. E, portanto, a velocidade relativa do fluido em relação ao volume de controle seria, nesse caso, zero. A velocidade do jato menos a velocidade do carro, se elas forem iguais, será zero. E, portanto, não temos nenhum fluxo. Este segundo termo do nosso teorema de transporte de Reynolds seria, nesse caso, zero. Portanto, neste caso ao lado, nós teríamos, se a velocidade relativa não fosse zero, teríamos um fluxo horizontal de entrada, com essa velocidade relativa, e dois fluxos de saída verticais, um para cima e outro para baixo. Uma estratégia alternativa que não se recomenda, contudo, o que se recomenda é esta de usar a velocidade relativa e fazer simplesmente esta substituição da velocidade absoluta pela velocidade relativa, na equação anterior, desculpa, mas uma estratégia alternativa é considerar o referencial fixo.
Eu falo desta estratégia, mas não recomendo e não quero que vocês a usem, porque tipicamente isso é mais suscetível de vocês cometerem erros de análise. Mas em todo caso ela é apresentada aqui. Portanto, se vocês considerarmos um referencial fixo e a mesma situação, com um jato com a mesma velocidade, mas agora estarmos fixos, então temos uma componente da velocidade do carro, que está aí para a direita, o jato no nosso volume de controle vai ter uma entrada com a velocidade absoluta do jato, mas as saídas, já que isto se está a movimentar para a direita, também vão ter uma componente horizontal e não apenas vertical. E essa componente horizontal vai ter a magnitude da velocidade do carro. E, portanto, têm que ser usadas. Os resultados que se obterão com as duas estratégias são as mesmas, mas esta é, na minha opinião, mais simples de aplicar e é esta que nós recomendamos para os problemas em que temos volumes de controle em movimento. Ora bem, tendo visto a formulação genérica do teorema de transporte de Reynolds, vamos agora fazer um bocado o processo inverso e ver as simplificações comuns à maioria dos problemas que nós vamos lidar. A primeira, e é uma simplificação grande, é que se o problema for estacionário, se não variar no tempo, então a derivada temporal do volume de controle é zero e este segundo termo cancela-se. Portanto, esta derivada temporal será zero em casos em que o caso for estacionário. Uma outra simplificação importante foi a que já vimos, no caso do exemplo da conduta, é termos fluxos de entrada e saída unidimensionais e então o integral de superfície pode ser substituído por estes fluxos calculados à custa das velocidades de entrada e saída das várias secções. Podem ser várias, é só temos que as somar as de entrada e considerá-las negativas e as de saída e considerá-las positivas. E pronto, hoje ficamos por aqui, em termos foi apresentada a ferramenta, nas próximas aulas vamos então aplicá-la sucessivamente à conservação de massa, à conservação de quantidade de movimento linear, angular e energia. Até à próxima, continuem animados, aproveitem esta altura para estudar. Nesta aula não tenho ainda recomendações muito grandes para fazer em termos de exercícios, porque ainda não chegamos às equações propriamente ditas. Em termos, o que vos recomendo é a leitura da sebenta das páginas, deixem-me saber aqui o número, 49, e nós ainda vimos um bocadinho, só um segundo, 49, 53 e a primeira linha da 54, pronto, no fundo é isso. Bom estudo e uma quarentena tranquila. Até lá.